Olá, estamos aqui para iniciar o nosso módulo 1, as redes de hoje, de introdução às redes. Como as redes afetam as nossas vidas? Bom, a comunicação ela é tão importante quanto nossa dependência de ar, água, comida e abrigo. Então, dependência de ar, água, comida e abrigo são essenciais para a nossa sobrevivência. Uma vez sanada essas necessidades, nós temos outras necessidades. E uma delas, fortemente, é a comunicação. Nós somos seres sociáveis, né? Nós vivemos em clãs desde o início, né? Nós temos ambientes familiares, então nós precisamos nos conectar. E as redes, hoje, proporcionam isso numa escala mundial. Aqui nesse vídeo, que mostra lá no currículo, você vai ter acesso a algumas informações sobre o Cisco Network Academy, né? A tecnologia, como ela é usada, etc. Nessa figura é muito interessante, mostra um casal, a moça aqui acessando um celular, no topo de uma colina ou de uma montanha. Isso nos remete a um mundo sem fronteiras, comunidades globais, uma grande rede humana. Isso mostra que não existe mais limitações geográficas, limitações de espaço, para que você esteja conectado à grande rede mundial. Componentes de rede. Basicamente, uma rede, você vai ter dispositivos, computadores que são clientes e computadores que são servidores. Qual a diferença? O cliente solicita alguma informação e o servidor vai prover essas informações. Mas isso pode ser revertido. Em algum momento, o cliente também pode passar a ser servidor e o servidor também pode passar a ser cliente. Tá? Então, não é uma coisa fixa. Se você é uma máquina cliente, ela será só cliente. Não, ela pode também ser servidor. Porque o conceito de cliente é solicitar. O conceito de servidor é prover o resultado de alguma solicitação. Aqui nesse exemplo de uma rede ponto a ponto, que muitas das vezes é usada em nossas residências ou numa lan house, você pode observar que aí nós temos aqui um computador que ele diz, olha, eu vou compartilhar a minha impressora. E esse outro computador diz, olha, eu vou compartilhar os meus arquivos. Então, quando essa máquina aqui que está compartilhando arquivos enviaram um documento para ser impresso, ele está sendo o cliente desta máquina que está sendo servidora de impressão. E quando esta máquina servidora de impressão enviar algum arquivo para este servidor, ela também se comportará como um cliente desta outra máquina que é servidora de arquivos. Então, uma rede ponto a ponto, não existe um organismo, uma máquina que seja controladora de todo aquele ambiente, que normalmente se chama de domínio. Quais são as vantagens? É fácil de configurar uma rede ponto a ponto, menos complexa, o custo é mais baixo, né? Usado para tarefas simples. A desvantagem, não tem uma administração centralizada, não é tão segura, não é escalável, o crescimento dela se torna muito complicado, porque não tem uma gerência, e o desempenho normalmente é mais lento. Dispositivos finais. O que é o dispositivo final? Olha, o dispositivo final normalmente se coloca onde? Na LAN. Você tem aqui computadores, você tem servidores, você tem um telefone IP, deste lado nesta rede local, LAN. Na outra LAN, você vai ter outro conjunto de dispositivos finais. O dispositivo final é onde a mensagem se origina. O seu tablet, o seu celular, o seu notebook é um dispositivo final. E nele é que você solicita, ou seja, tem uma origem de mensagem, ou você recebe o retorno de uma solicitação que você fez para algum servidor. Então, a mensagem, como diz aqui, a mensagem se origina ou dela é recebida nas redes, nos dispositivos finais. Os dispositivos intermediários, ora, são aqueles que vão prover a comunicação para que os dispositivos finais possam enviar e receber solicitações. Então, aqui embaixo nessa figura nós temos aqui o roteador sem fio, é um dispositivo intermediário. Um switch é um dispositivo intermediário, roteador, switch multicamada ou um firewall são dispositivos intermediários, né? Por eles vão passar as informações ou indo, digamos assim, ou vindo para dispositivos finais. Meio físico de rede. Basicamente, nós temos três meios físicos de rede. Ou ele vai ser metálico,
pode ser um cabo de pá trançado blindado, pode ser um cabo coaxial, mas todos eles são metálicos. Pode ser uma fibra de vidro, monomodo, multimodo, mas são fibra de vidro. E transmissão sem fio, pode ser wireless, né? Pode ser via satélite, uma transmissão, né? Mas são transmissões sem fio. Então, basicamente, ou é metálico, ou é fibra de vidro, é uma transmissão sem fio. Representações e topologias de rede. Aqui ele mostra algumas end device, né? Que são os finais. Aqui ele mostra alguns intermediários e aqui ele mostra os meios, que é o wireless, a parte da LAN, né, a mídia de LAN, de rede local, ou a mídia de grandes distâncias. Tá? Então, como end device, nós já vimos exemplos de desktop, laptop, printer, etc. E de intermediários, roteador sem fio, switches, roteadores, switches multicamadas e o Fire, né, Appliance. Então, termos importantes que nós precisamos ir conhecendo ao longo do curso: placa de rede, porta física, interface. Frequentemente os termos porta e interface são usados de forma intercambiável. Aqui ele mostra sobre topologia. Nós temos aqui uma topologia física nesta representação gráfica. Deste outro lado temos topologia lógica com esta representação também. Se você observar, nós temos aqui uma sala do servidor, né? Sala do servidor composta de vários dispositivos, como se fosse o nosso data center. Observa que essa mesma estrutura, de maneira lógica, né, já tem uma pequena modificação. Você tem aqui uma rede 192.168.10.0. Aqui embaixo você tem a 192.168.11.0. Você tem um roteador ligando várias dessas redes e o switch pertencendo ao 192.168.11.0. Ou seja, fisicamente todos esses dispositivos aqui estão na sala do servidor, mas o fato de estar na sala do servidor fisicamente não significa que a topologia lógica vai ser a mesma. Como você observa aqui, existe uma diferença. Tipos comuns de redes. Bom, nós temos redes domésticas, normalmente as nossas redes nas nossas residências. Nós temos pequenos escritórios, permite um computador dentro de uma residência ou um escritório remoto. Nós temos redes médias a grandes e nós temos a rede mundial, que é a nossa conhecida internet. LANs e WANs. Ora, uma LAN, pessoal, como diz aqui, é uma Local Area Network, uma rede local. E a WAN é uma rede de área ampla. Se você observar aqui nessa figura, nesse gráfico, você tem aqui a LAN de amarelo e a WAN aqui está de lilás. Então aqui nós temos aqui um home office, nós temos aqui uma rede local, nós temos aqui uma central, que é uma rede local, e nós temos aqui um dispositivo que é também uma rede local. Ligando essas redes local, você tem a WAN. Então, para que serve uma WAN? A WAN tem a única finalidade de conectar LANs, né? Nenhum tráfego é originado na WAN. Os tráfegos são todos originados a partir das redes locais. Eles trafegam pela WAN porque a finalidade da WAN é conectar LANs. WAN conecta LANs. Ok? Muito bem. Aqui ele fala uma continuação. Então, na LAN, o que ela tem aqui de observação? Interconecta dispositivos finais em uma área limitada, administrado por uma única organização ou indivíduo, fornece largura de banda em alta velocidade numa rede local. Hoje é praticamente padrão você ter switch fornecendo em cada porta dele no mínimo gigabit, né? Quando não 10 gigabit. Já a WAN interconecta LANs em áreas geográficas amplas, normalmente ministrado por um ou mais provedores de serviço, né? Normalmente a WAN você não tem um único provedor. Geralmente fornece link de velocidades mais lenta entre as LANs, né? A velocidade da WAN ela sempre vai ser menor do que a de uma rede local. A internet, né? A internet é uma coleção mundial de LANs e WANs interconectadas. As LANs estão conectadas entre si usando as WANs. As WANs podem usar fios de cobre, cabo de fibra ótica e transmissões sem fio. Então a internet não é a propriedade de nenhum indivíduo ou grupo. Os seguintes grupos foram desenvolvidos para ajudar a manter a estrutura da internet. Esses três aqui que vocês podem observar. Intranets e extranet.
Pessoal, uma intranet, como mostra aqui a figura, ela é exclusivamente de uma companhia. Só quem pode acessar a intranet são os usuários, os funcionários, os colaboradores, os servidores de uma determinada companhia. A extranet alguns colaboradores, né, alguns prestadores de serviços, eles podem acessar através de usuário e senha os recursos da extranet. E a internet é a nossa velha conhecida, mundialmente disponível para uso geral. Então, uma intranet é uma coleção particular de LANs e WANs internas a uma organização que deve ser acessível apenas aos membros. Uma empresa pode usar extranet para fornecer acesso seguro à sua rede aos indivíduos que trabalham em diferentes empresas. Conexões à internet. Existem várias maneiras de conectar usuários e organizações à internet, né? Existem serviços populares, como a banda larga, como o DSL, que provê linha de assinante digital, né, na banda larga, o WAN sem fio e serviços móveis. Já as empresas, elas precisam de conexões mais rápidas para oferecer suporte à telefonia IP, videoconferência e armazenamento em data center. E as interconexões de nível empresarial são geralmente fornecidas por provedores de serviço. Então nós temos aqui alguns exemplos de conexões. Conexões a cabo, DSL, celular, satélite e conexão de escada a dial-up. Então nessa figura nós temos aqui o exemplo de usando DSL, no caso, por exemplo, o mais conhecido é o ADSL. Nós temos aqui o uso de cabos, né? O cabo da televisão a cabo, né? O cabo da televisão a cabo, ficou meio redundante. Então, os cabos usados na TV a cabo, eles podem ser usados também para transmissão e recepção de dados de rede para fazer conexão com a internet. Temos também a possibilidade dos celulares e também dos satélites, que são normalmente utilizados aonde não há outro recurso, né? O sinal do satélite ele tem um delay muito alto para subir e descer até o satélite. E isso causa algum tipo de problema, uma rede mais lenta, mas em localidades onde não há outra solução, né, e se o custo permitir, aí sim você pode utilizar os satélites. O dial-up, usar o telefone com o uso do dial-up, é um recurso que hoje praticamente não se utiliza mais, porque as taxas que você consegue para a transmissão e recepção são extremamente baixas. É só se realmente você não tiver outro recurso. Muito bem, aqui ele fala ainda conexões corporativas com a internet. Aí, quando se trata de empresa, você pode ter uma linha dedicada privada, né? Esses são circuitos reservados à rede de provedor de serviços que conectam escritórios distantes. É a solução mais cara, uma linha dedicada privada. Temos a Ethernet WAN. Isso estende a tecnologia de LAN para WAN, ou seja, porque a Ethernet ela é uma tecnologia que nasceu para redes locais. A característica da Ethernet é o uso em redes locais. Mas hoje você já tem a Ethernet sendo usada para conexões de WAN. Então, com isso é que ele afirma que se estendeu a tecnologia de LAN para uso nas WANs. DSL, né? O DSL comercial está disponível em vários formatos, incluindo o SDSL. E satélite, isso pode fornecer uma conexão quando uma solução com fio não estiver disponível. Então, via de regra, as conexões de negócio, elas podem exigir maior largura de banda, conexões dedicadas e serviços gerenciados. Rede convergente. O que é uma rede convergente? Até um tempo atrás, você tinha equipamentos e você tinha meio físico para prover uma rede de computadores. Aí você também tinha equipamentos e meios físicos para prover a telefonia. E você também tinha equipamentos e fios para prover, por exemplo, a transmissão de de vídeos, né, em geral. Bom, o que é a rede convergente? É que tudo convergiu, né, tende a convergir cada vez mais para um único meio de transmissão usando o protocolo IP. Então essa rede convergente é aquela onde
Independente se você está usando o computador, se você está usando telefonia, ou se você está usando a parte de imagem, tudo isso aglutinou, convergiu para a única rede, a rede de dados, porque tudo foi digitalizado, né? Quando a gente tinha, por exemplo, algum tempo atrás, a transmissão de TV, né, de imagem, de vídeo analógico, você não tinha condições de transmitir isso por meios digitais. A partir do momento que você consegue digitalizar um vídeo, né, a imagem ser digitalizada, a imagem com movimento ser digitalizada, você também pode colocar ela nas redes de dados, e por isso que foi convergindo. Isso ficou barateando até os custos de implantação de rede de telefonia, de dados e de vídeos. Tudo convergiu para um único meio: dados, voz e vídeo. Redes confiáveis. Pessoal, uma rede, para ser confiável, ela tem que ser tolerante à falha, ela tem que ser escalável, ela tem que ter qualidade de serviço e ela tem que prover segurança. Então, há 4 características básicas a arquitetura subjacente precisa abordar. Como eu já falei, tolerante a falhas, escalabilidade, qualidade de serviço e segurança. O que é a tolerância ao erro? Observe essa figura aqui, ó. Se você observar, se eu tiver nessa máquina bem aqui embaixo, eu consigo chegar na internet por aqui por cima, né, considerando que não houve ainda uma falha, ou eu posso pegar este roteador e vir pela lateral e chegar à internet. Havendo a queda, como ele sinaliza aqui em vermelho, que houve a queda desse dispositivo, ainda é possível que essa rede possa chegar à internet por um caminho redundante, por um caminho alternativo. Isso é tolerância a erro. Não é garantia de que vá, porque se esse outro roteador cair também, você não vai ter como chegar até a internet. Então a tolerância a erro não é garantia de que não vai haver falha, mas que você está colocando um ponto de alternativa de tráfego, ou seja, você está tolerando algum nível e algum tipo de rede. Escalabilidade. Você observa aqui, essa empresa, por exemplo, que está aqui, esses 2 tópicos de amarelo, cresceu, sinalizando aqui esse que está em laranja, claro aqui, me perdoe se não for laranja, claro. Né? Então, essa rede, como ela conseguiu colocar mais uma filial rapidamente, então essa rede ela é escalável. Né? Ela tem que ser criada de uma tal forma que, se você precisar expandir o negócio da empresa e colocar mais dispositivos, isso não se torne um custo muito alto, nem uma mudança de projeto tão grande. Qualidade de serviço. O maior exemplo para qualidade de serviço é o tráfego de voz. Então você tem alguns exemplos aqui de telefonia, do telefones IP. Ora, esse tráfego de telefonia IP, ele deve ter digamos assim, uma preferência, vou chamar assim, uma preferência de transmissão de que outras informações. Se você está aqui nesse computador e está vendo uma página na web, se a página chegar um pouco mais devagar, se a imagem for se formando, não tem maiores problemas. Mas se você tiver no telefone IP falando e ele começar a picotar, a perder informações, isso, dependendo da quantidade de informações perdidas, pode se tornar até inviável o uso desse telefone. Então, entre um tráfego de web e um tráfego de voz, o tráfego de voz deve ter prioridade na transmissão. Chegando nesse roteador, esses 2 tipos de tráfego, o tráfego da telefonia deve ter uma prioridade. Por isso que ele chama de qualidade de serviço. Segurança na rede. Hoje a gente ouve tanto falar de invasões de banco, invasão no celular de alguém. Ou seja, nós precisamos garantir que esses dados que estão todos conectados na grande rede mundial, eles sejam seguros. Né? Então o exemplo que ele traz aqui é esse roteador que só pode ser acessado através de login e uma senha. Né? Porque senão, se assim não fosse, qualquer pessoa não autorizada poderia fazer acesso a esse equipamento e aí fazer configurações que pudessem prejudicar o andamento da rede ou mesmo coletar informações indevidas, etc. Enfim. Então, existem 2 tipos principais de segurança de rede que devem ser abordados. A segurança de infraestrutura, a segurança física
impedindo o acesso não autorizado, segurança da informação, proteção de informações. 3 metas de segurança de rede: confidencialidade, somente os destinatários desejados podem ler os dados; integridade, garantia de que os dados não forem alterados durante a transmissão. Tendências de rede. A tendência hoje da rede, quando você chega, por exemplo, numa repartição pública, ou você chega num hospital para fazer um atendimento, você chega numa empresa, você pergunta a primeira coisa: qual é o Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a rede que eu posso utilizar? Olha, se você observar, quando alguém pede a senha do Wi-Fi da empresa, ela vai se conectar provavelmente com o seu celular ou seu notebook, e tudo que tiver no seu celular, no seu notebook, pode contaminar a rede daquela empresa. Então a tendência é uma realidade que você, quando chega num determinado local que tem a disponibilidade de uma rede Wi-Fi, você pedir a senha do Wi-Fi, né? Então esse provimento ele deve ser feito com nível de segurança, para que qualquer máquina, qualquer equipamento que seja plugado, havendo algum tipo de risco, ele possa ser barrado. Mas essa é uma tendência. Então, quais são as tendências da rede? Traga seu próprio dispositivo, é o caso de você chegar com o seu celular ou meu notebook, o seu notebook, e acessar a rede da empresa. Colaboração online, né? Comunicação por vídeo e computação em nuvem. São esses 4 pilares das tendências nas redes de computadores. Aqui, como eu comentei, traga seu próprio aparelho, você chega com o celular e pede acesso à internet, né? A rede Wi-Fi. Notebooks, netbooks, tablets, smartphones, todos podem chegar e você prover acesso, e o que tiver nesses dispositivos que possam danificar a rede, você tem que fazer um trabalho para evitar, mas não pode ou não deve deixar de prover o acesso. Colaboração online, né? Hoje, inúmeras videoconferências, principalmente por ocasião aí da pandemia, naquela época da pandemia, a gente teve que aprender muito os trabalhos online, os trabalhos, o ensino remoto, etc., né? Então, desnecessário comentar digamos assim, do grande avanço que nós tivemos por necessidade da colaboração online. Comunicação por vídeo completa um pouco a parte da colaboração online. Chamada de vídeo, videoconferência, vídeo se tornando um requisito crítico para a colaboração, né? Bom, enfim. Aqui ele vai mostrar um vídeo, esse material você vê lá no Cisco Network Academy, e você vê no vídeo as tendências de rede que ele mostra no material. Computação em nuvem, né? Hoje você tem um servidor, alugar um servidor da nuvem não é mais tão caro assim, né? Dependendo, evidentemente, dos recursos que você vai alocar. O que era no passado só para empresas, muitas das vezes até uma pessoa física pode fazer essa computação em nuvem, né? Guardando, arquivando arquivos pessoais ou de backup em servidores na internet. Alguns são gratuitos, outros são pagos, e o custo também não é muito alto. Computação em nuvem é possível devido aos data centers, né? Empresas menores que não podem arcar com seus próprios data centers alugam serviço de armazenamento e servidores maiores de empresas em um data center na nuvem. 4 tipos de nuvens que ele mostra aqui: nuvens públicas, nuvens particulares, nuvens híbridas e nuvens personalizadas. Nuvem pública é disponível para o público em geral. As particulares destinadas a uma organização ou entidade específica. E as híbridas, elas possuem as 2 características: parte pública e parte particular. E as personalizadas, criadas para atender a necessidade de um setor específico, como assistência médica ou de uma mídia, né? Tendências tecnológicas em casa, né? A tecnologia residencial inteligente é uma tendência crescente que permite a integração dela em dispositivos de uso diário e assim a interconexão com outros dispositivos.
Fornos podem saber a que horas deve ser preparada uma refeição para você ao se comunicar com sua agenda. Atualmente, a tecnologia de casa inteligente está sendo desenvolvida para todos os cômodos da casa. Rede Powerline. Você pode, né, adquirir alguns equipamentos Powerline. O que seria isso? O Powerline, ele utiliza a própria fiação elétrica para que você possa transmitir dados da sua rede local. Então você imagina que você tem aqui o seu roteador sem fio, que está numa determinada dependência da casa. A casa aqui, ela possui vários cômodos, e com esse único roteador ficaria difícil atingir com um sinal bom, de uma boa qualidade, todos os cômodos da casa. Então, ele compartilhou esse sinal wireless através de dispositivos Powerline, né, que conectados nas tomadas elétricas possibilitaram a distribuição do sinal da internet por vários cômodos da casa. É isso que é uma rede Powerline. Banda larga sem fio. A banda larga sem fio, no caso, o ADSL e o cabo, né, do cabo da TV a cabo, eles todos, evidentemente, usam par metálico para fazer essas transmissões. Tá? Também poderia usar, dependendo da tecnologia, fibras óticas. Mas nós temos uma solução de banda larga sem fio, que se assemelha às antenas de celular para transmissão em banda larga, só que seria para dispositivos não móveis. Ou seja, se você observar essa residência, aqui ele teria uma antena fixa nesse notebook, nesse computador, perdão, nesse desktop, e não haveria movimentação. É diferente da antena de celular, porque os dispositivos que vão se associar a essa banda larga, eles são fixos, né? Isso se justifica para determinadas áreas, para determinadas localidades, ok? Segurança de rede. Ameaça à segurança é uma vertente indiscutível hoje em dia. Então a segurança de rede é parte integrante da rede, independente do tamanho dela. Aqui você vê no gráfico, né, a ideia de um firewall, né, onde você tem a internet com entradas externas para dentro da sua rede, podendo causar compromissos, né, na sua rede, na sua telefonia, ou mesmo internamente. Então a segurança da rede implementada deve levar em consideração o ambiente ao proteger os dados, mas ainda permitir a qualidade de serviço esperada da rede. Proteger uma rede envolve muitos protocolos, tecnologia, dispositivos, ferramentas, etc. Veremos alguns tópicos de segurança ao longo do nosso treinamento. Aqui ele fala sobre as ameaças externas: vírus, worms, cavalo de Troia, spyware, hardware, ataque do dia zero, ataque de ator ameaça, ataque de negação de serviço, interceptação e roubo de dados, roubo de identidade. Ameaças internas: dispositivos perdidos ou roubados, uso indevido acidental por funcionários maliciosos. Soluções de segurança. A segurança deve ser implementada em várias camadas, com o uso de mais de uma solução. Componente de segurança de rede doméstica ou de pequenas empresas. Software antivírus, anti-spyware, deve ser instalado nos dispositivos finais. Filtragem de firewall. Ou seja, pessoal, segurança é como nas nossas residências. Nossa residência, a gente pode, se for uma casa, você pode colocar câmera, você pode botar cerca elétrica, você pode botar lá outros dispositivos. Você tem que se cercar de vários dispositivos, de vários conjuntos de soluções para prover a melhor segurança para a sua rede, né? Redes maiores têm requisitos de segurança adicionais. Sistema de firewall dedicado, lista de controle de acesso, sistema de prevenção de intrusão, redes privadas virtuais, né? O estudo da segurança de rede começa com o entendimento claro da infraestrutura de comutação e roteamento subjacente. O profissional de TI. Bom, este curso é o primeiro módulo para a formação CCNA. Para você fazer uma prova de certificação CCNA, você não precisa de curso algum, você precisa do conhecimento. Mas como obter o conhecimento sem um curso? Eu posso estudar em livros e materiais que eu encontrar pela internet? Pode. A possibilidade de aprovação, talvez um pouco remota.
Então, este curso ele vai lhe prover as melhores condições para que você seja aprovado na sua prova de certificação CCNA. Tá? Aqui nós temos mostrando algumas oportunidades de trabalho, a possibilidade de que você possa fazer buscas no próprio site da Cisco, né, etc. E aqui nós finalizamos este primeiro módulo. Em uma outra oportunidade, nós daremos continuidade aos nossos estudos.